hoje o Open House vai ser diferente. Eu tô aqui no Sintonia Ibirapuera, que é um empreendimento da R. Asbeck com a Varicred. É um prédio que fica, atenção, a 500 metros do Parque do Ibirapuera. E ele tem várias características que levam em consideração essa localização. Fica na Vila Mariana e o que é muito legal é que é uma região da Vila Mariana que ela carrega muito desse DNA de vila, porque é uma região bem tranquila da Vila Mariana. E o prédio, que é assinado pelo Henrique da ID Studio, ele tem algumas características modernistas, assim como os projetos que estão no Parque do Ibirapuera, que são, enfim, um marco aqui para a cidade de São Paulo. Então eu conversei um pouco com o Henrique, pedi para ele explicar o que é um pouco da fachada ativa, que é um conceito que eu acho super importante, a gente tem que prestar atenção nisso, como que o prédio ele contribui para o entorno da cidade, como que ele pode, né, influenciar para o bem essa relação com o bairro. Também conversei com a Adriana, que é sócia da Triplex. A Triplex, que é Sino Decorado, que está aqui, que é um apartamento de 128 metros quadrados, só que quando a gente entra, ele parece ter uns 150, 160 metros. Então, o que ela pensou, né? O que a Triplex pensou na hora de projetar a circulação, na hora de escolher o mobiliário, e daí ela deu várias dicas que a gente tem que ficar de olho também dentro das nossas casas. Lá vai ser um open house diferente, eu acho que você vai gostar, depois você me fala. Não dá para ignorar um parque desses, né? A gente tá com vista não só na rua, com olhos na rua, mas também com olhos no parque, né? A implantação do prédio aponta para o parque, ele quer ver o parque, tá aqui, logo ali. Então, ele tem essa relação estabelecida. Dri, eu quero que você me conte, briefing, qual que vocês acham que foi o principal desafio, porque é um apartamento de 128 metros, né? Sim, os clientes, desde o início, eles falaram que precisavam de 3 suítes. Então, acho que o maior desafio foi conseguir encaixar 3 suítes confortáveis, deixando a área social também bastante valorizada. Então, vamos lá. Bem-vindo aqui ao nosso apartamento decorado. Aqui é um dos pontos de partida desse projeto, está muito alinhado ao tudo que a gente acredita, ao DNA da Triplex, são sempre espaços muito funcionais, respeitando as características de cada cliente, né? Então você pode perceber que aqui nós criamos uma única área social, onde acontece cozinha, jantar, living e varanda, e os espaços são completamente integrados. Eles seguem o mesmo estilo, a gente gosta de criar uma unidade, a gente traz essa unidade através de acabamentos, cores e texturas. A referência que a gente trouxe de arquitetura modernista é muito mais uma leitura contemporânea e despretensiosa, eu diria, de uma coisa que é do linguajar brasileiro de arquitetura. O Brasil sempre foi reconhecido pela arquitetura modernista, a gente não pode perder isso. Não é uma coisa retrô que a gente está fazendo, uma releitura retrô, não. Eu acho que faz parte do nosso repertório, tá na gente, a gente vê, então quem circula pelo parque vê uma linguagem contemporânea, mas que tem o DNA do que a gente é como arquiteto no Brasil. Acho que todo arquiteto brasileiro carrega um pouquinho de modernismo, meio sem querer, eu acho. Imagino, né, que tenha sido proposital o tapete no mesmo tom do... Sim, justamente porque o tapete do mesmo tom do piso, ele dá também essa sensação de amplitude. Na hora das escolhas dos acabamentos e dos tecidos, a gente tem muito esse cuidado. Criar uma base mais neutra mesmo e trazer vida em peças mais pontuais e na produção. Então, se você for ver a base inteira desse projeto, ela é super clara e neutra. Aqui a gente resolveu revestir as paredes em madeira para criar um contraste entre o piso, que é um piso frio, um porcelanato, que isso foi um dos pedidos dos nossos clientes. Ah, é? O que é essa madeira? Carvalho. Ah, é uma lâmina de madeira, de uma lâmina de carvalho que a gente usou no apartamento inteiro, então a gente padronizou. Sempre que vocês encontrarem uma madeira nesse projeto é o carvalho. E aqui acho que outro ponto muito importante na hora da criação aqui do conceito foi a intenção de resgatar as raízes
raízes brasileiras. A gente entende que cada vez mais as pessoas querem espaço em que você se sinta mais integrado à natureza, né? E isso é uma coisa muito abundante no nosso país. Então você pode ver que aqui tudo foi pensado nisso. Os elementos são muitos elementos naturais, tons terrosos, tons de verde, sempre trazendo paisagismo para dentro de casa para que as pessoas, ao entrarem, os moradores, quando eles entrarem aqui, a intenção é que eles se sintam acolhidos. E além de ser uma casa, ser um lar, é um lugar também, acho que as pessoas cada vez mais buscam, assim, refúgios, né? Para você desconectar de tudo, se reconectar. E então acho que a natureza, ela traz muito disso, né? Os elementos da natureza. O conceito de biofilia tá, tipo, tá integrado. Forte. Essa mesa, vocês que desenharam essa mesa? Sim, essa mesa é um design nosso também, da Triplex. A gente desenhou, fez sob medida aqui para esse espaço. A gente gosta bastante de trazer formas orgânicas, que eu acho que isso tá bem alinhado ao estilo, a essa questão da natureza, dessa história toda mais orgânica mesmo, né? Então... Ela lembra uma pedra rolada, né? O tampo dela. É diferente. E daí a disposição são 3, 2... São 3, 2 e mais legal. um. Tendo sempre a flexibilidade de você trazer mais uma ou duas cadeiras, tem espaço para isso. Ah, esse pendente é maravilhoso. Qual que é a dica, assim, para escolher um pendente? Olha, eu acho que o ponto principal é... O pendente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes é aquela luz que incomoda, sabe? Que vem direto no olho. Que vem direto no olho. Então, acho que o design da peça, essa é uma peça, tem um design maravilhoso. E essa questão da luz mesmo, não ser uma luz que incomode quem tá sentado na mesa. Porque quando a gente entra, a gente já vê o pendente, ele é limpo. Assim, né? Limpo, né? Clean. Quando vocês fizeram o projeto, foi pré-pandemia. Sim, pré-pandemia. E agora vocês já têm, pois né? É, no nosso projeto office. Fomos visionários aqui, a gente já tem um home office, que agora de fato é um ambiente que não pode faltar em lugar nenhum. E aqui, esse foi um outro pedido dos clientes, eles queriam um home office. Então, como os quartos já eram já estavam os espaços um pouco limitados, a gente conseguiu colocar um home office aqui que ficou super bem resolvido. Você tem espaços bons, você tem uma circulação maravilhosa, que esse acho que é um outro ponto que a gente sempre toma muito cuidado, são as circulações e as proporções. Aqui a gente tirou proveito desse espaço aqui, que era uma passagem, que a gente não conseguiria colocar nenhum mobiliário. Então a gente fez um móvel que ele dá continuidade aqui, o home office, ele já dá continuidade ao móvel da TV do home. Às vezes não, mas se você tira a cadeira, coloca a cadeira aqui, ele vira um bar. Exatamente. Né? Enfim, ele é polivalente, né? Isso é super importante, você ter essa flexibilidade. A gente traz muito isso nos nossos projetos usando peças bem flexíveis. Então, por exemplo, aqui você tem um puff que você pode usar para sentar, você pode usar para apoiar o pé para ver uma TV e você pode também usar ele como peça decorativa, criando essa composição com a mesa de centro que fica super bonito. Aqui funciona como banco também? Isso ele pode funcionar também como um banco, como um aparador, uma peça flexível. Você pode tirar daqui, você pode pôr lá fora, você pode trazer para a mesa de jantar. Serve como uma cadeira extra. Serve sempre como uma cadeira extra. Então isso é um outro item que está sempre bastante presente nos nossos projetos. Aqui vocês fizeram quase um prolongamento, né, do sofá. Exato. E vocês que desenharam ou já era... Não, isso é um desenho nosso. Esse sofá a gente desenhou, fiz sob medida para cá, justamente com essa intenção que eu te falei de criar a unidade entre os ambientes. Nós gostamos bastante desse estilo de sofá, que eu acho que a proporção fica mais legal. Ele segue um design meio italiano, que é essa proposta mais italiana, que é tudo mais baixo. E eu acho que a proporção é mais legal e você cria também essa sensação de amplitude, que aqui especificamente nesse projeto é bem importante. Pela própria característica da legislação que se aplica aqui nessa região, né? A gente tem uma implantação bem densa em termos de ocupação do lote, porque a gente tem uma restrição de altura dupla, na verdade, pelo zoneamento e uma restrição de proteção da vizinhança. É por isso que a torre é escalonada
ao mesmo tempo que a projeção dessa torre é grande na ocupação do terreno. Então, uma das coisas que a gente quis foi otimizar espaços descobertos. Então, a gente aproveitou todos os espaços livres possíveis, criou um rooftop num piso intermediário, ele está no escalonamento, ele dá dinâmica para a fachada, dá movimento à área comum fora do térreo só, acho que isso é importante. E tem uma variedade grande, né, opções nas áreas comuns, ela é bem completa. Tem 2 piscinas, né, muito raro a gente ter 2 piscinas, porque uma é coberta, é lá embaixo, né, nessa projeção que eu falei, mas a gente tem uma piscina lá em cima, nesse rooftop. Então, é uma prioridade, eu acho. Mesmo antes de pandemia, qualquer assunto desse tipo, a gente tinha uma preocupação grande de dar uma área bem qualificada para o prédio. Sempre que eu vou pendurar um quadro, eu gosto que esse quadro esteja na altura do meu olho, assim, sabe? Eu acho que funciona bem. Tem que tomar muito cuidado pro quadro não ficar nem baixo, nem alto, né? E aqui é uma foto do Rio de Janeiro também, como eu te falei, faz muito parte do conceito resgatar as raízes brasileiras. Por isso que aqui a gente quis trazer uma imagem que represente bem o Brasil. Ai, vamos lá. Vamos. Então aqui nós temos a nossa varanda gourmet, churrasqueira, um espaço para bebidas, né, para bar. Então ali a gente tem os limões sicilianos para fazer um gin, criando aqui essa mesma unidade, né, repetindo os elementos que já foram usados lá dentro. Isso é muito legal você falar. Porque esse porcelanato, ele lembra o cimento, né? Sim. E aqui vocês escolheram a base de cimento e o tampo de madeira. A gente trouxe bastante cimento aqui, porque ele é um elemento que ele representa também a arquitetura moderna do prédio. E a gente tem sempre essa intenção também de criar uma unidade com a arquitetura do prédio. Pra não descolar totalmente. Exatamente. É muito importante você saber respeitar a arquitetura do prédio, você conseguir trazer essas características do prédio pra dentro, pro decor, né? É muito importante isso. Aqui vocês podem perceber também que os elementos, os tons terrosos se repetem, os tons de verde, os tons terrosos, sempre trazendo muito... E aqui, vocês aproveitaram tudo, né? A gente sempre aproveita todos os espaços que a gente tem para fazer armários. A gente sabe da importância de armário, então essa é uma característica bem presente aqui. Vocês vão ver que em todos os cantinhos que a gente conseguiu, a gente encaixou um armário. O trabalho em concreto já foi referência no mundo, o trabalho em concreto que foi feito aqui no Brasil, e de certa forma a gente deixou escapar um pouco disso daí. A gente ficou muito pragmático em alguns assuntos e a gente achou que o concreto era difícil demais, e não é. Ele é maravilhoso por si só, não precisa de revestimento, é um material que eu gosto muito porque ele é estrutural e ao mesmo tempo é bonito, isso é maravilhoso, é perfeito, né? Aqui, a ideia foi criar um volume que ele atendesse tanto o jantar quanto a cozinha. Então você está cozinhando, você precisa de um espaço aqui, você tem esse espaço, e aí na hora de servir o jantar você recolhe e aqui você tem um aparador para o jantar, entendeu? Porque num espaço como esse a gente não conseguiria ter um outro canto para colocar o aparador. Então essa foi uma outra solução importante que a gente criou aqui nesse projeto. Mas do jeito que vocês fizeram essa integração, num dia de festa ou num jantar mais caprichado, você consegue estender o uso do balcão, né? Com certeza. E consegue também, você tem essa lavanderia que ela não deixa de ser uma extensão da cozinha. Num dia de um jantar você consegue deixar toda a bagunça pra lá, pra você ter esse espaço. Isso é legal. Em ordem pra receber os seus convidados. E a coifa, ela é embutida? A coifa embutida. Olha. Aqui também, bastante armários. Coifa, né? Desse lado aqui temos armários, fizemos um nicho para encaixar o micro-ondas aqui. Então todos os espaços estão super bem aproveitados. A lavanderia ainda tem área externa. Sim, tem uma área externa tipo aqui. Uma varanda, Uma né? varanda, um espaço pet aqui para quem gostar, né? Hoje em dia acho que uma coisa que está bem presente também em todas as famílias é um animalzinho, né? Então tem um cantinho aqui para quem tiver, quem não tiver também. Nossa sugestão é aqui também sempre trazer um pouco de verde, trazer paisagismo. Todo mundo quer, todo mundo pede isso hoje em dia. Bem generoso, né? Porque aqui a gente já tem uma lavanderia confortável. É. E daí vocês fizeram esculpido. Sim, tudo esculpido. Que legal isso! E ele funciona super bem, esse tanque, né? O esculpido você acaba otimizando melhor o espaço, né? E aí aqui também, para dar um toque de mais nobre, a gente escolheu essa pedra aqui, que é um mármore calacata,
que eu acho que ele... Vocês estenderam na... ele ficou assim, uma harmonia muito incrível com os outros elementos que a gente está usando aqui na arquitetura. Gente, vocês aproveitaram até esse armário que é fininho, muito Dá bom! pra pôr tempero, aqui é um pilar, né? Tá. Então tem um shaft. E aí a gente aproveitou esse armário aí pra... Que legal! A gente realmente aproveita todos os cantos pra fazer armário. Eu acho que é o mais importante do nosso trabalho, é a inserção desse edifício que vai ficar tanto tempo ocupando um espaço visualmente, fisicamente na cidade. Então é muito importante que ele esteja bem inserido, uma responsabilidade muito grande e eu acredito que a gente assume essa responsabilidade na hora que a gente projeta. É nossa, de fazer com que a cidade esteja melhor depois do prédio construído do que antes. A gente tem um lavabo. Vocês desenharam também a cuba, né? Desenhamos a cuba, esse espelho também é um desenho nosso, também trazendo um pouco dessas Ai, linhas vocês? orgânicas, Legal! trazendo um pouco dessas linhas orgânicas também para dentro do lavabo. E aqui vocês rebaixaram para colocar o teto, o gesso, O forro, né? a gente fez, aqui, colocamos forro de gesso no apartamento inteiro. Na hora da iluminação, a gente gosta muito dessa luz mais indireta, uma luz mais confortável, mais gostosa. Então a gente sempre tenta resolver trazendo luz indireta. Claro que pontualmente é importante ter esses pontos de luz no teto, mas vocês vão ver que o que predomina nos nossos projetos é sempre a luz indireta. E ela atravessa aqui inteira e ela tem lá na cozinha também, Sim, ela né? se repete na cozinha, no nicho da TV. Então, em cada detalhe onde a gente pode, a gente gosta de trazer essa luz mais indireta. É, porque ela ilumina, mas... E não é aquela luz que incomoda, né? Porque às vezes tem aqueles fachos de luz que ficam direto no rosto, isso incomoda. Uma fachada ativa, é um termo técnico, né? Em termo, inclusive, da literatura da prefeitura, mas no final é exatamente isso. Ela tem uma função que não é só a estanqueidade, ela presta um serviço. Por isso que ela é ativa. É uma calçada que não é só uma passagem, é uma calçada que você pode eventualmente ter uma mesinha, um espaço de encontro, uma conveniência para o morador ou para quem é do bairro. Aqui, então, a gente aproveita cada cantinho. Então, essa parede, a gente virou o canto do livro. Colocamos livreiro. Livro é uma coisa que todo jovem gosta, né? Acho que tá... Ou deveria, né? Todos os pais querem que os filhos gostem, é por isso que a gente incentiva a leitura, né? Que é tão importante. Então aqui, sempre a gente... Eu acho que um grande diferencial que eu acho que é importante a gente dizer, que vocês vão ver muito presente aqui nesse projeto, são os mínimos detalhes, porque a gente acredita que é através dos mínimos detalhes que a gente consegue trazer personalidade para os projetos, né? Então vocês vão ver que a nossa produção é toda muito pensada, então assim, você vai ver todos os detalhes de lápis, de clipes, dos objetos, né? Almofadas, aqui a gente... Ai, fala desse desenho, que tá tão legal. Aqui a gente criou um desenho de montanhas aqui para o nosso armário, para não ficar um armário branco simples, a gente trouxe esse desenho. E não é que ele é pintado, ele é direto na marcenaria. Ele esse é, a desenho. própria Depois, marcenaria, exato. Depois é pintado, mas... De novo a história da luz indireta, então ali na lateral da cama a gente tem uma luminária também, que traz um pouco dessa luz indireta, essa luz mais gostosa, né? Principalmente na hora de dormir. Os quadrinhos, esses detalhes estão muito presentes aqui. aqui. Encaixa, tá muito bonito, né? Bonito, né? Ah, e tem uma coisa que é muito legal no projeto, né? Que a boa parte das janelas tem a floreira. Sim. Isso eu achei tão legal. Que tá alinhado ao nosso conceito também de você trazer o verde pra dentro de casa, né? Gente, que floreira é uma coisa tão de casa, né? E a gente não pensa, né? E é uma ideia incrível mesmo. Essa é uma tendência que veio pra ficar, né? Cada vez mais. É uma vontade nossa em vários projetos. Na hora que você tem uma janela, você está no ambiente interno, você tem um filtro dessa luz que vem de fora, filtrado por uma planta, ou mesmo em primeiro plano, em vez de ser um edifício, ser um prédio vizinho, que eventualmente mais, você tem um verde que você escolhe. Então, é uma alternativa que eu gosto. Eu tenho na minha casa, meu terraço é tudo verde. Então, eu acho legal ter a opção. Vai ter gente que não vai querer cuidar, tal. É muito bom, é legal, é uma alternativa a mais, uma opção de completar com verde, botar uma manjericão lá para fazer um temperinho, alguma coisa, né? Então aqui no banheiro a gente usou também um outro porcelanato, que ele tem uma mescla. Os Parece gabinetes, um Elite, né? A gente trabalhou com a mesma madeira, com umas repinhas, sempre para dar algum detalhe, né?
Como eu falei, acho que são esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Aqui mais 2 quadros para trazer um pouco de vida também, trazendo tons terrosos, tons de verde. E esse quadro eu achei fofo, uma né? graça. Esse é o quarto da menina, ele é um pouco menor. Então aqui, pra gente conseguir otimizar mais os espaços, a gente fez um armário, que ele funciona também como nichos, tá vendo embaixo? Então a gente, seguindo o mesmo conceito das montanhas que a gente usou lá no quarto dos meninos, a gente seguiu o mesmo conceito, mas com uma proposta diferente, repetindo as montanhas com os nichos embaixo. Pra ter espaço pra guardar brinquedos, a gente sabe, né, dessa importância, não adianta só ter armário pra roupa, precisa ter espaço pra brinquedo. Não, e é um negócio de fácil acesso, quer dizer, poderia ter um berço aqui. Poderia. E aí aqui também nesse quarto tá muito presente de novo os elementos, né, da natureza. Então aqui a gente colocou esse papel que parece um papel de parede, mas não é. Ele só é uma pintura direto na parede e aqui são umas bolinhas. Eles têm prontas, a gente acabou escolhendo umas cores um pouco diferentes do padrão deles, então eles fizeram muito legal. Especialmente para a gente. O banheiro, o revestimento é muito parecido. Os mesmos revestimentos, né, que a gente usou lá no banheiro do menino, então é um porcelanato com essa mescla. Também não é apertado, né? É um confortável. Bem confortável. Então aqui no quarto do casal, a gente priorizou ter muitos armários. Então você tem todo um corredor aqui de armários e aqui na lateral do quarto a gente optou por fazer um espaço um pouco menor, né, para cama, para que a gente conseguisse ter essa parede inteira de armários. Então assim, ficou super confortável e você tem muito armário, porque é preciso, a gente sabe. Não, e ainda teve espaço para colocar o banco. Esse banco é lindo, Exatamente, maravilhoso. E também aqui a gente trouxe esses tons mais neutros. Pontualmente a gente inseriu algumas peças verdes. Vocês colocaram duas cubas. Então aqui a gente seguiu o mesmo padrão dos outros banheiros, só que é um espaço maior e a gente conseguiu encaixar 2 cubas. Ai, que bom, hein? Também esculpidas. Pra quem nunca viu, eu acho legal mostrar como é que é, né? Como funciona, Como é que funciona. Quer limpar, o ralo fica aqui embaixo. É muito legal. Ela fica bonita, né? Fica lindo. E esse espelho vocês que O desenharam? espelho também é design nosso. Isso é uma tendência bem forte, que veio também essas linhas mais orgânicas, né? Sair daquela coisa mais básica do reto, dos cantos retos. A gente gosta bastante. Ficou lindo. Eu acho que uma característica que está bem presente aqui nesse projeto é que o menos é mais, né? Isso é uma tendência que veio para ficar. Acho que a própria pandemia veio aqui para ensinar um pouco isso pra gente. Isso já era uma coisa que a gente vinha pensando há muito tempo. Então, você pode ver que aqui a gente usou tons neutros, acabamentos cleans, né? Tudo mais clean. E o resultado, ele ficou lindo, porque às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em encher de coisa, em colocar coisas com um monte de textura e com um monte de elemento e às vezes fica uma coisa um pouco sobrecarregada, sabe? O clean. Eu particularmente gosto muito mais desse efeito, assim. E tem muito a ver com o estilo, né? Dos projetos de vocês. Sim, é uma característica bem presente no nosso DNA. Adorei. Obrigada pelo tour guiado. Imagina, é um prazer.